O quinto livro da Bíblia, penso eu, acho que é o quinto livro. Olha, acertei, é o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Temos um título. O título é A Escolha. Você sabia que todos os dias, nós somos colocados em escolhas que devemos fazer desta, daquela forma, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer outra coisa, nós somos colocados para fazer escolhas. Escolha em relação a isto, em relação àquilo. Para com Deus, acontece da mesma forma. Qual a escolha que você tem feito com Deus? Há uns anos atrás, um amigo meu, eu falava com ele sobre a Bíblia, ele, amando a Deus, como eu sei que ele ama, amando a Deus, pondo em causa tudo o que eu falava, mas sem conhecimento bíblico algum. E eu dei-lhe este versículo do qual nós vamos ler. Falei-lhe este versículo. E lhe disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhe havias de dar. Depois de eu ter dito este versículo, ficou um pouco em silêncio e continuámos depois a falar. Anos mais tarde, alguns anos mais tarde, foi impressionante. Ele conseguia-me dizer este versículo de cor para mim. Eu só lhe tinha falado uma vez. Para todos nós, há uma escolha. Uma escolha a ser feita. Andar com Deus ou não andar com Deus. Acreditar nele ou não acreditar nele. Acreditar. Eu acho impressionante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia fala sobre isso, que nós comparamos as coisas espirituais às coisas espirituais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu uma vez estava a orar e orei. Quando estava a orar, estávamos no meio de uma reunião e quando eu estava a orar, eu estava de olhos fechados e eu pedi ao Espírito Santo uma coisa. E eu senti que não deveria de fazer isso. Senti que deveria pedir ao Pai em nome de Jesus. E depois eu corrigi e fiz exatamente isso. E a palavra de Deus comprova isso. Que Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Jesus disse várias vezes para nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus. O que é que eu quero dizer com isto? Que aquilo que eu tenho experimentado com Deus tem uma amplitude prática. Tem algo que eu senti que comprova aquilo que está escrito. Mas a escolha está sempre na minha mão. Era assim como nós estamos a ver uma estrada e a estrada vai em frente, mas nós temos o volante na mão e podemos escolher: não, eu vou por um atalho. Não, desta forma é mais rápido, é melhor.
em português, em Portugal, existe um ditado que diz assim: quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. E muitas vezes na nossa vida, os atalhos que nós queremos tomar para facilitar alguma coisa, pensando nós que vai facilitar, muitas das vezes nos vão prejudicar. Entenda uma coisa: existe um propósito para Deus tudo na nossa vida. E eu creio que Deus prepara esse propósito para nos moldar e para nos levar ao caminho certo, para que nós possamos passar por certas coisas para nos ensinar e ficarmos a conhecer mais e mais de Deus. Deus também quer conhecer o nosso íntimo. Por isso é quando o povo atravessava o deserto e esteve 40 anos às voltas, Deus deixou ter fome para ver o que havia no coração deles. Mas sustentou-os com maná, um pão que todas as manhãs caía do céu e que podia ser moldado tipo farinha e fazia um pão que eles comiam. Eles não comiam o que queriam, mas comiam o que necessitavam para viver. Por isso é que Deus disse: eu os deixei ter fome para que ver o que estava no teu coração. Como é que nós podemos dizer que alguma coisa funciona se nós nunca provarmos daquilo que funciona? Como é que eu posso dizer que cura divina é uma realidade se eu próprio não tivesse sido curado? Como é que eu posso dizer que, à medida que nós confiamos em Deus na área financeira, como é que Deus abençoa se eu próprio não tivesse sido abençoado? Eu estou-vos a dar exemplos para você entender. Existe um caminho que nós temos que traçar, que Deus já o tem traçado para nós, e muitas das vezes nós queremos fugir desse caminho traçado, mas ouça, existe uma bênção se você for pelo caminho que Deus está a levar, mesmo às vezes não sendo um bom caminho. Existe um filme, existe um livro, primeiro, esse livro foi escrito na prisão por um homem de Deus. Ele foi preso por causa de pregar o Evangelho e ele na prisão escreveu um livro que se chama O Peregrino. Esse livro foi transformado também em filme, um filme que eu aconselho muito que vejam, O Peregrino. O filme é uma bênção. Retrata realmente a vida cristã, o que as pessoas às vezes tentam fazer para chegar a Deus, pensando que podem tocar em Deus com suas formas de viver, pensando que fazendo isto ficam perdoados de tudo o resto. E ouçam, só se tem direito a perdão é por causa do que Jesus fez, não por causa de que nós, não por causa daquilo que nós fizemos. Porque Deus diz: se alguém prevaricar num ponto, é culpado de todos os outros. Portanto, para nós prevaricar num ponto, eu peço desculpa, mas é muito fácil. Só através do perdão de Jesus, só através da ida à cruz de Jesus, é que nós temos direito ao perdão. O nosso arrependimento nos faz com que possamos pedir ao Pai perdão e para o Pai saber que foi através de Jesus, através do sofrimento, que o nosso pecado é limpo, a nossa transgressão é apagada das nossas vidas. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda, nesse filme, chega-se a uma parte em que estão a subir uma montanha e o caminhar na montanha é difícil. Tem pedras e é difícil de andar. É mesmo difícil andar em cima das pedras. E de repente se vê para o lado e vê-se um campo verde, fácil de andar. E eles pensam, são dois deles, dois cristãos, pensam: vamos por um atalho, para evitar de ir por este caminho que é mau. E foram por um atalho e ficaram e arranjaram problemas. No entanto, se tivessem continuado naquele caminho, embora difícil, ao final de um certo tempo, iria parar. Nem sempre há tempestade. A bonança acaba por vir. Eu quero que você entenda que, apesar das dificuldades que você possa estar a passar, entenda uma coisa: Deus tem algo melhor para si.
E você é nisso que tem que ter confiança. No Deus grande, poderoso, num Deus de amor que o ama. Mas você tem que entender que há coisas que você tem que mudar. Há escolhas que você tem que mudar. Há escolhas que você tem feito pensando que é o melhor, pensando que é o que sempre fez, mas que você tem que mudar. Não é as escolhas de Deus. É as nossas escolhas. As nossas escolhas nos trazem problemas às vezes. Às vezes escolhermos isto, aquilo, escolhermos daquela forma, da outra forma, reagirmos às vezes da forma não correta. Você já viu que uma pessoa é capaz de fazer um sofrimento por causa de conseguir de Deus alguma coisa? É capaz de agarrar e jejuar, é capaz de agarrar e ir daqui até não sei onde, é capaz de fazer de várias formas. Mas, no entanto, Deus não pede nada disso para que se faça isso. Mas, no entanto, quando Deus diz para perdoar, nós muitas das vezes somos renitentes de perdoar. É difícil para nós, às vezes, perdoar. Às vezes parece que isto oprime cá por dentro. Parece-nos, como é que eu vou perdoar esta pessoa? No entanto, Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo. Muitas das vezes conseguimos fazer todo o sacrifício, mas não obedecemos a Deus. Eu quero-vos mostrar 1 de Samuel 15, 22. Vamos lá, no Velho Testamento, 1 de Samuel, um pouco mais à frente. 1 de Samuel 15, 22. Deus tinha instituído um rei em Israel. Samuel era o sacerdote, não, peço perdão, era o profeta da altura. E ele tinha ungido Saul como rei. Este rei foi para a guerra, mas houve uma instrução dada por Deus para quando chegasse àquela povoação, quando chegasse àquele reino, para destruir tudo. Tudo, tudo, tudo. Destruir mesmo tudo. Nem animais, nada, nada, destruir tudo. Saúl achou que não devia de matar nem o rei e não devia de matar o melhor dos animais e trazê-los para Israel. Deus não gostou. E eis a resposta, através de Samuel, a resposta de Deus. 1 de Samuel 15, 22, disse eu. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se lhe obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é o melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o profilar como o pecado de iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Às vezes nós não entendemos. Mas entenda uma coisa, as bases com que Deus criou o mundo eram boas. Mas por causa do pecado de Adão, as bases foram corrompidas. E a maldade entrou no coração do homem de tal forma que se espalhou. De tal forma que atualmente há coisas que nós achamos que devemos fazer, mas que Deus diz para nós não fazermos. Mas continua em nós a escolha. Mas você tem que entender uma coisa. Apesar da escolha estar na nossa mão, a maldição e a bênção também está na nossa mão. A morte e a vida também está na nossa mão. Você entende? As escolhas que fazemos vão influenciar a nossa vida e a vida dos nossos familiares.
Quando você vê aqui que Samuel agarra para Saul, o rei Saul, e lhe diz que ele é rejeitado porque ele não obedeceu. Porque ele dizia que trouxe o melhor dos animais para sacrificar a Deus. E Samuel diz: então, mas tem Deus prazer em sacrifícios mais do que lhe obedeçam? O sacrifício que você pode estar a fazer para Deus é de agrado para Deus? Ou não é preferível obedecer a Deus? Eu dei o exemplo, é um dos exemplos. É muito fácil às vezes a pessoa se sacrificar com uma coisa ou com outra, mas é difícil perdoar. E isso aí é garantido. Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E não há escolha possível. E não há forma de dar a volta. Ah, não, mas eu sacrifício, nada. Ah, mas fizeram-me aquilo, eu não. Deus diz para perdoar. Ele próprio diz: minha vingança eu retribuirei. Eu tenho ao longo dos anos reparado numa coisa. E até biblicamente, se você ler a Bíblia, você vai se aperceber disso também. Muitas das vezes há coisas que umas pessoas fazem às outras, e às vezes parece que nós não, quer na justiça, quer às vezes, parece que não há justiça na terra. Parece que a pessoa faz aquela maldade e depois não é recompensada pela maldade que fez. Parece que não há justiça. A pessoa fez o mal e o julgamento que vem sobre ela parece que não é o suficiente. Você já se apercebeu disso, de certeza? Eu tenho percebido que Deus é um Deus de amor e é longânimo. Isto quer dizer que é paciente. Paciente, esperando que a pessoa mude. Eu vou-vos contar uma passagem, e nós não vamos abrir, eu vou-vos só contar. João Batista era primo de Jesus. João Batista foi o que abriu o caminho de Jesus. Ele começou a pregar no deserto, começou a pregar e batizava as pessoas na água. Foi o batismo, os primeiros batismos que houve, foi através de João Batista. Ele era primo direto de Jesus. Depois disso, uma mulher, ele começou a falar para o rei da altura, Herodes, dizendo-lhe a ele que ele não deveria casar com a mulher do seu irmão, que estava a fazer adultério. A mulher não gostou nada daquilo e pediu várias vezes a Herodes para matá-lo. Mas Herodes tinha receio porque ele era conhecido como profeta de Deus. Então, um dia, a filha dessa senhora, não filha dele, mas filha dessa senhora, dançou numa festa, e quando dançou nessa festa, o que é que aconteceu? Todos se agradaram muito, inclusive a Herodes, e disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ela foi falar com a mãe, e a mãe disse: pede-lhe a cabeça de João Batista. E ela pediu-lhe a cabeça de João Batista. Ele, porque tinha feito o juramento, mandou matar João Batista. E nós pensamos: João Batista era um homem justo, não tinha feito mal a ninguém. E ele morreu. E nossa primeira reação, pensar, vai-lhe acontecer alguma coisa de mal. Este Herodes. Durante bastante tempo, apesar de eu ler a Bíblia e ler, eu não tive conhecimento de nada que viesse contra Herodes. Até que eu descobri que no livro de Atos houve julgamento sobre Herodes. Mas sabe porquê? Porque Herodes se levantou e fez um discurso muito eloquente. E o povo se levantou, aplaudia e dizia que era a boca de Deus. E Herodes, se exaltou e morreu na hora. Sabe porquê?
A medida dos pecados que ele tinha feito chegou a um determinado ponto. Já chega. A paciência de Deus esgotou. E então houve julgamento. Às vezes, quando nós não vemos julgamento sobre determinadas pessoas ou situações, você deixa isso com Deus. Deus sabe o que é que está a fazer. Cada um se deve preocupar com a sua própria vida, ver o que é que está a fazer, ver se agrada a Deus o que está a fazer, o caminho que você está a tomar. Buscar saber de Deus o que é que você deve fazer. Você sabe que há muita gente que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que há muita gente que é chamada para o ministério, para trabalhar para Deus. E essas pessoas ainda não sabem que o têm que fazer. E você diz, não, mas nem sequer aceitaram Jesus. Pois. Mas Deus já está a chamar. E se essas pessoas não receberem este chamado, onde é que elas vão parar? Nós sabemos dentro de nós quando vem esse chamado. E é impossível negar esse chamado. É impossível nós dizermos, não, fica para amanhã. Não, agora não. Ouça, eu pelo menos por mim falo, é impossível. Eu sabia que coisas iam acontecer que não eram favoráveis na minha vida, mas eu dizia, o que eu posso fazer? Eu tenho que servir a Deus. Tenho que servir a Deus, eu não tenho hipótese. A minha vida é dele. E eu sei que tenho que fazer isso. Escolha. Que escolha você tem feito? Há escolhas às vezes muito pequenas. Você pode escolher mexer no computador, no telemóvel, ou ler a palavra de Deus. Eu vou lhe dizer, é mais simples e é mais fácil você escolher um jogo, um entretenimento qualquer, na televisão, no computador, no telemóvel. É mais fácil do que estar a ler a palavra de Deus. Mas eu lhe vou dizer uma coisa, você vai ter mais gozo, mais felicidade, mais paz na sua vida se fizer de ler a palavra de Deus. O seu caráter muda. Aquilo que você já às vezes era revoltado com certas situações, você começa a acalmar e começa a ver pelo lado das coisas de Deus completamente diferente. Deus é um Deus de paz e diz que em paz nós seremos guiados. Quer dizer que a nossa vida tem que ser em paz e andar em paz. Eu lembro-me uma vez estar na esquadra de polícia onde eu entrava todas as noites e era meia-noite, perto da meia-noite, nós estávamos lá reunidos para dar entrada ao serviço, e houve um polícia que lá estava, que agarrou num livro qualquer e imitava como fosse eu a pregar a palavra de Deus. Ele estava a tentar gozar comigo. Eu estava a falar com um colega meu, olhei para ele e olhei outra vez para o meu colega e continuei a falar. Nem lhe liguei nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu podia ter dito, eu podia ter barafustado, eu poderia ter feito isto, ter aquilo. Nada. Para quê? A minha intenção e a sua intenção deve sempre ser a mesma. Sabe o quê? Agradar a Deus. Não é defender a Deus. É agradar a Deus. Não, mas estão a dizer mal, estão a humilhar, estão a fazer... Deixe isso com Deus. Na minha experiência, o que eu tenho percebido é que essas pessoas, mais tarde ou mais cedo, recorrem a nós para nos pedir ajuda. Porquê? Porque viram a nossa reação. Viram que nós não barafustámos, não houve retaliação da nossa parte, não houve agarrar e querer litígio, conflito. Houve uma decisão de paz, houve uma escolha de paz. Eles olham para nós
e veem de maneira diferente. Quando você, no seu emprego, ou o sítio onde você estiver, lhe quiserem causar problemas, se a sua escolha for de paz, Deus é consigo e vai levar a um sítio que você não imagina. Impressionante. Impressionante. Cada vez que nós escolhemos a paz em vez do conflito, nós estamos a trazer para a nossa vida a presença de Deus. E ouça, e a presença de Deus é notada até pelos outros. Eu lembro-me de falar com colegas meus e eles, alguns diziam assim: epá, tu estás a falar, claro que eu falava, mas depois quando eu começava a falar as coisas de Deus, e ele virava-se e disse: é impressionante, tu estás a falar e eu sinto uma paz tremenda. Ouçam, se eu tivesse em conflito, se eu tivesse arranjado conflito, eu teria essa paz para poder dar aos outros? Não podia, nem nunca iria ter. Entenda que a paz é Deus. É Deus na sua vida. Às vezes nós não entendemos, mas porquê é que nos fazem isto? Porquê é que... Pá, cada vez que nos fazem qualquer coisa, você tem que ver, primeira coisa, não é porque é que a pessoa está a fazer isto, é porque é que Deus está a permitir isso na sua vida. O que é que Deus está a tentar mostrar a si? Ah, isto tem tudo a ver com Isaac. Isaac? O que Isaac tem a ver com a minha vida? Eu vou-te explicar. Abraão era um homem de Deus chamado por Deus. Deus chamou aos 75 anos de idade, Deus esperou 25 anos por um filho e aos 100 anos de idade ele teve um filho. Esse filho cresceu, já andava e Deus disse a ele: dá-me Isaac, teu filho. E ele levou 3 dias para levar a criança pela mão para um sítio para amarrar a criança, fazer um altar de pedra, meter a lenha e meter a criança lá e matar a criança. Só que Deus disse, virou-se do céu: não faças isso. Deus só queria ver se ele realmente mataria a criança por causa de Deus, porque Deus pediu para que fizesse. E Abraão ia fazer exatamente isso. Mas sabe que cada um de nós tem Isaques na nossa vida? O seu Isaac pode ser uma joia, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser a casa, pode ser tanta coisa, pode ser um animal, a esposa, o esposo. Qual é o seu Isaac? Muitas das vezes Deus tenta nos mostrar que há coisas que estão erradas na nossa vida. E a maneira de nos mostrar, muitas das vezes, é criando situações onde nós podemos ver que nós é que estamos errados, não os outros. Ah, mas os outros estão-se a lutar contra nós, estão-se a virar contra nós, estão a fazer isto, estão a fazer... Fique quieto e sossegado. Busca o Senhor. Busca a solução na paz. Em paz sereis guiados. E veja a solução que Deus tem para si. Já tive a minha dose e já vi bastante, e infelizmente na minha profissão vi conflitos. Mas fora da minha profissão, eu também já vi conflitos. E eu também já participei em alguns do qual eu não me agrado do que eu fiz. Se fosse hoje, se calhar eu teria voltado as costas e não teria dito nada, nem feito nada. Porque eu aprendi com Deus. Sabe qual é as melhores respostas às vezes para algumas coisas? É o silêncio. Ah, mas se não responder a isto, Deus responde. Ouça, se você ler, a Bíblia diz assim: e terão temor de ti. Eu tenho pessoas que têm medo de mim. Têm mesmo medo de mim. Não porque eu tenho incutido medo ou tenha incutido alguma coisa. Nada. Que eles olham para mim
e veem alguma coisa diferente. Não porque eu sou especial. Eu tenho Deus na minha vida. Você entende? Deus também está na sua vida. E você tem que perceber isso. Que tem Deus na sua vida. E isso o torna forte. Se você perceber que tem Deus na sua vida, porque Ele quer estar na sua vida, isso vai tornar forte. Eu lembro-me que eu entrei para o guarda noturno, tinha 21 anos de idade, mesmo durante alguns anos, eu nunca me considerei forte. Nunca, nunca. Eu não tinha o caráter forte. E em Deus eu fui moldando um caráter bastante forte. Eu podia ter reagido algumas das vezes de uma forma física, mas responder pela parte de Deus, coisa, é bem pior. É bem pior. Entenda que Deus nos dá as escolhas para nós fazermos. Mas nós podemos escolher andar em Deus, andar em paz, andar em amor. Ou arranjar em conflito, em confusão, em litígio. Eu escolho andar em paz. As nossas escolhas vão fazer toda a diferença. Você vai dizer, mas aquela pessoa que me fez isto, depois o que é que vai acontecer? Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo e você vai ver. Eu tive um colega meu que me fez uma coisa com a qual eu não agradei nada. Não gostei. Mesmo nada. Tentei resolver por conta própria e Deus não me deixou. Anos mais tarde, ele perdeu 1000 vezes mais do que aquilo que ele me prejudicou a mim. 1000 vezes mais. Mas 1000, se calhar mais de 1000. Muito mais de 1000. Ele foi prejudicado. Você tem que entender uma coisa, este mundo funciona. Eu acabei de falar, eu já falei sobre finanças logo antes de começar a reunião, antes de começar a falar sobre a mensagem de hoje. E você tem que se lembrar sempre de uma coisa: tudo aquilo que o homem semear vai colher. Se você semeia finanças, você vai receber finanças. Se você semeia paz, você vai ter paz. Se você semeia amor, você vai ter amor. Mas se você semeia confusão, você vai ter confusão. Em Portugal existe um ditado que diz assim: semeiam-se ventos, colhem-se tempestades. E é bem verdade. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. O que é que você está a semear? O que é que você está... mas às vezes estão com litígio. Mas você semeia amor. Mas às vezes fazem isto e aquilo. Mas você semeia amor. Semeia paz. Sabe o que acontece? Deus restitui na mesma medida com que nós medirmos. Tudo o que nós fazemos tem consequências. Tudo o que nós falamos tem consequências. Você está a ouvir? Tudo o que nós falamos tem consequências. Epá, não é preciso muito. Agarre no livro. Você, quando eu acabar de pregar, quando eu desligar, você agarre na Bíblia, abra no primeiro capítulo, logo no capítulo 1, Gênesis 1:1, começa a ler a criação da terra e você vê, e Deus falou. E Deus criou. Como é que Ele criou? Falando. Porque
Deus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, o arquiteto. Filho, a palavra, aquele que fala. E o Espírito Santo, aquele que opera. Mas tem que haver palavra. Se a palavra for boa, coisas boas são construídas. Se as palavras forem más, as coisas más que vocês estão a falar, é aquilo que você vai receber na sua vida. Muito cuidado com aquilo que você fala. Muito cuidado. Eu sei que isto exige um treino. Eu sei disso, porque eu tive que passar por esse treino. Para evitar de falar o que era negativo. Evitar de falar aquilo que era mau. Apesar de eu estar a ver e a pressentir coisas más e não sei o quê, eu não falo que é mau. Pelo contrário, cada vez que eu pressinto, sonho, vejo alguma coisa que não presta, eu digo logo, eu quebro toda esta maldição que venha em relação a este, aquele assunto ou outro assunto. Eu já expliquei e ao longo dos anos tenho falado, os meus filhos inclusive, cada vez que têm sonhos que não são bons, vêm ter comigo e nós oramos juntos e dizemos, eu quebramos este sonho e isto não vai acontecer no nome de Jesus. E glória a Deus que assim temos feito e assim temos sido abençoados. Temos quebrado a maldição, aquilo que muitas das vezes Deus nos mostra para nós podermos impedir que aconteça. Você tem que entender, Deus a cada um de nós colocou uma tarefa. E nós às vezes pensamos, mas é uma tarefa muito pequena. Mas se você não fizer a sua tarefa, será que tudo o resto funciona? Na Holanda, Países Baixos, perto da Bélgica lá, eles têm diques. Diques são barreiras muito grandes que evitam que o mar passe para a terra. Se um dique desses começar a ter uma ruptura, basta uma pequena ruptura, é o suficiente para um dique rebentar e inundar toda aquela área. Até uma criança ia a passar e de repente viu um buraco no dique. E sabe o que é que essa criança fez? Pôs lá o dedo. E depois chamou outras pessoas e outros vieram e depois puderam tapar o buraco que ele tinha metido o dedo. Mas ele esteve lá sempre com o dedo para evitar que aquele dique rebentasse. Porque basta uma pequena ruptura é o suficiente para a água, a força da água, fazer com que passe muita água por aquele buraco começa a largar e acaba por rebentar todo o dique. Aquela criança só com um dedo fez a diferença. Muitas das vezes nós, com pequenas coisas, fazemos a diferença na vida de outros e na vida do ministério. Aquilo que você está a fazer é importante para Deus. Esta criança salvou toda aquela área só porque meteu o dedo num buraco. Mas uma coisa tão simples. Mas se ele não tivesse feito, o que é que tinha acontecido? Aquilo que Deus lhe mostra, se você não fizer. A escolha está na sua mão. Mas se você não fizer, o que é que pode acontecer? Aquilo que você sente que deve fazer, se você não fizer, pode acontecer. As escolhas estão sempre na nossa mão. Sempre, sempre, sempre. Porque Deus criou o livre-arbítrio para isso mesmo, para que as escolhas pudessem estar na nossa mão. Mas se nós começamos a ter escolhas que não são as certas, Deus agarra em nós e diz assim, eu te amo, meu filho, mas eu tenho que pôr de lado, porque tu não estás a fazer o que é correto e tenho que começar a utilizar outra pessoa. Não julgue as circunstâncias por aquilo que você já viveu. Julgue as circunstâncias por aquilo que você já leu na Bíblia. Isto é muito importante. Muito importante. Às vezes nós julgamos na vida coisas e situações por aquilo que vivemos, por aquilo que sabemos. Não faça isso. Busque a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Você vai ver coisas impressionantes.
Você vai perceber de coisas que antes não percebia. A sua sabedoria vai aumentar em relação a muitos assuntos. Porquê? Porque a presença de Deus, o Espírito que está na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, passa para nós e nos enriquece, nos dá sabedoria, nos capacita para fazer todas as coisas. Para eu melhor que outros? Não. Apenas tenho Deus. Apenas tenho. Exatamente como você tem. Quanto mais você alimentar a sua parte em Deus e ela crescer mais, você se torna uma pessoa diferente. Uma pessoa mais calma, que tem mais paz, mais amor para dar. Mesmo perante as circunstâncias, às vezes, quando nos tentem ofender. Quando você vai no carro e fazem isto, fazem aquilo, e nós podíamos barafustar e tocar buzina. E a nossa reação é sorrir ou não fazer nada. Entende? Se é de Deus, e como é de Deus, se é um filho de Deus, tem que ser como o próprio Deus, como filho amado. Até eu peço agora, nós vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós pedimos perdão por aquilo que fizemos. Realmente houve muitas alturas que tomámos decisões que não eram as certas. Tomámos decisões naquela altura, às vezes por revolta, por raiva, porque achámos que era injusto. Que sabemos nós sobre justiça. Pai, todo o caso a ti entregamos e tu que julgas justamente, julgarás o assunto. Mas tu dizes, minha vingança, eu retribuo. A ti, Senhor, damos toda a honra e toda a glória. Que em toda a nossa vida nós façamos o que agrada, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana.